XIX e início do século XX, o capitalismo se expandiu por todo o mundo através da ação imperialista. Na Europa, à medida em que se aceleravam as atividades industriais, o operariado crescia e se organizava cada vez mais. Em alguns países mais industrializados, como a França, a Alemanha e a Inglaterra, por exemplo, as organizações operárias já reivindicavam direitos políticos para o trabalhador e a democratização das constituições de seus países. Esses movimentos eram muito influenciados pelas ideias de alguns intelectuais que desde o início do século XIX vinham analisando a sociedade capitalista industrial sob o ponto de vista do operariado. Os que mais se destacaram foram os filósofos Marx e Engels. Para Marx e Engels, o proletariado deveria se unir e, através de movimentos revolucionários, instaurar uma nova sociedade dirigida pelos interesses dos trabalhadores. Nessa nova ordem social, as máquinas e as propriedades pertenceriam ao conjunto da sociedade. Não haveria mais a exploração do homem pelo homem ou de uma classe social pela outra. Seria uma sociedade socialista. As ideias marxistas, socialistas e revolucionárias espalharam-se rapidamente dentro dos movimentos operários. Nos países onde havia maior repressão política e onde as organizações operárias eram proibidas, surgiram vários partidos e associações clandestinas de posição radical e revolucionária. Esse era o caso da Rússia no início do século XX. Nessa época, a Rússia era ainda uma monarquia absolutista governada pelo czar Nicolau II. Sua organização econômica era basicamente agrária, de estrutura quase feudal. Quase 80% de sua população era composta de camponeses que viviam em condições de extrema miséria e insatisfação. Os camponeses russos reivindicavam há mais de um século a posse das terras constantes em que viviam e trabalhavam. Mas as revoltas no campo eram sempre reprimidas com muita violência. A indústria russa só começou a se desenvolver no final do século XIX e se encontrava atrasada em relação aos outros países europeus. As principais indústrias russas pertenciam aos setores têxtil e siderúrgico e desenvolveram-se com capitais estrangeiros. As fábricas instaladas nas cidades concentravam um grande número de trabalhadores vindos do campo. O trabalhador da indústria russa tinha em poucos anos saído de um sistema quase feudal para entrar num sistema industrial e capitalista. Os operários russos não tinham direito de se organizar em associações de qualquer tipo. Mesmo assim, existia um grande número de organizações e partidos clandestinos que se opunham ao regime do czar e que propunham revoluções socialistas. No início desse século, na Rússia, haviam duas fortes correntes políticas de caráter revolucionário e socialista: o Partido Social Revolucionário e o Partido Operário Social Democrata Russo. Cada um deles tinha uma proposta diferente sobre a maneira pela qual deveria ser feita a Revolução Socialista. O Partido Social Revolucionário acreditava que a revolução deveria ser liderada pelos camponeses, aliados ao operariado e à burguesia mais liberal. O Partido Operário Social Democrata Russo propunha uma revolução liderada pelos trabalhadores da indústria. Dentro desse partido havia uma divisão. Os mais radicais, que queriam a revolução imediatamente, eram os bolcheviques. Os menos radicais eram os mencheviques. Haviam ainda outros partidos não socialistas que faziam oposição ao czarismo: o Partido Constitucional Democrático e o Partido dos Cadetes, compostos por membros da média e alta burguesia liberal. Mas, enquanto a população russa se organizava e se agitava, os nobres continuavam indiferentes em seus palácios. Foi neste contexto que, em 1904,
a Rússia entrou em guerra contra o Japão pelo controle imperialista do nordeste da China. O exército e a marinha russos foram rapidamente derrotados. Esse fracasso militar desencadeou uma série de manifestações contra o czar, criando um clima interno de grande instabilidade. No início de 1905, uma manifestação pacífica de trabalhadores em Petrogrado foi dispersada a bala, causando mais de 1000 mortes. A população russa se revoltou contra o massacre de Petrogrado. Em todo o país, eclodiram inúmeras manifestações e greves que prosseguiram quase espontaneamente por vários meses. Em outubro de 1905, os operários criaram conselhos revolucionários em várias cidades para unificar e orientar os vários movimentos. Os sovietes, que quer dizer conselhos em russos, reuniam representantes dos operários, dos camponeses, dos soldados e dos marinheiros. O czar, para frear os movimentos e se manter no poder, dissolveu os sovietes e mandou prender e exilar seus principais líderes como Lenin e Trotsky, do Partido Operário Social Democrata Russo. Além disso, o czar transformou a Rússia numa monarquia constitucional, criou um parlamento, a Duma, e prometeu fazer uma reforma agrária. Durante alguns anos, a Duma, controlada pela burguesia e o czar, conseguiu se manter no poder. E nesse período não realizou as reformas prometidas e continuou a reprimir as manifestações populares. Em 1914, a Rússia entrou na Grande Guerra Mundial ao lado da Entente, agravando ainda mais sua situação interna. Com a guerra, a produção de alimentos caiu muito. A indústria parou de produzir bens de consumo, as roupas e os alimentos desapareceram do mercado e os preços subiram incrivelmente. Com a miséria e o desemprego que se sucederam, a população retomou os movimentos grevistas e de protesto. A violência explodia em todos os lugares, mas os soldados do czar também aderiram às revoltas e não reprimiam a população. Os operários, camponeses e soldados reorganizaram os sovietes, que passaram a ser órgãos populares de poder para a organização da revolução. Não era mais possível conter a movimentação popular contra o czar. Em fevereiro de 1917, Nicolau II abdicou. Era o fim da monarquia constitucional e do czarismo na Rússia. O czarismo instaurou-se um governo provisório, formado por representantes da burguesia liberal e por membros da antiga Duma. Mas eram os sovietes, especialmente o soviete de Petrogrado, que controlavam todo o funcionamento do país. Os meios de transporte e comunicação, de distribuição de bens e alimentos e os principais regimentos do exército e da marinha. Assim, nesse período, o comando na Rússia estava dividido entre dois órgãos de poder, o governo provisório e os sovietes. Os sovietes estavam nas mãos dos mencheviques e dos social-revolucionários, que propunham como primeiro passo para a Revolução Socialista um período de aliança com a burguesia e com o governo provisório. Já os bolcheviques queriam o fim do governo provisório e totais poderes para os sovietes. Os bolcheviques propunham também a saída imediata da Rússia da Guerra Mundial. Entre fevereiro e outubro de 1917, os bolcheviques foram ganhando posições importantes dentro dos sovietes e das organizações camponesas, passando a comandá-las. A população pressionava o governo para a saída da Rússia da guerra. Em outubro de 1917, apoiado no poder dos sovietes, o líder Lenin convocou e dirigiu uma insurreição que levou os bolcheviques ao poder. No dia 7 de outubro, o governo provisório foi destituído e seu líder, Kerensky, fugiu. Instalou-se um novo governo revolucionário liderado por Lenin, o Conselho dos Comissários do Povo.
O Conselho dos Comissários do Povo decretou uma série de medidas assim que assumiu o controle da Revolução. Suprimiu a propriedade no campo e entregou terras aos camponeses. Transferiu o comando das fábricas para os operários. Nacionalizou os bancos, as estradas de ferro e o comércio. Iniciou as negociações de paz com a Alemanha, organizou o Exército Vermelho e proibiu as tendências políticas não bolcheviques. Mas apesar de todos os esforços para consolidar a Revolução, o país continuava desorganizado. Em 1918, a Rússia vivia uma violenta guerra civil disputada entre os bolcheviques e os defensores do antigo regime, sustentados por diversos países estrangeiros capitalistas. Durante a Guerra Civil, iniciou-se o período de terríveis perseguições, prisões e execuções aos opositores do regime socialista. Depois de 4 anos de guerra civil com a vitória do Exército Vermelho, os bolcheviques garantiram sua permanência no poder. Mas a economia russa estava arrasada. Era preciso reorganizá-la e desenvolvê-la, criando condições internas para impedir a interferência das nações capitalistas. A Revolução Russa de 1917 foi a primeira revolução socialista da história.